da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em uns panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Pode se sentar. Nós acabamos de ler a palavra do Senhor Jesus sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, todo mundo conhece a passagem do nascimento de Jesus. Há mais de 2000 anos, né, uma cidade pequena chamada Belém de Judeia, um evento extraordinário estava para acontecer naquele dia. E através do profeta de Deus, e anunciou o Salvador ao mundo, né? E essa promessa estava para se cumprir nessa época. Vivia Maria e José, morava na cidade de Nazaré, né? E nós estamos vendo aqui Maria e José, né? Estão vendo aqui José e Maria. E na Galileia, eles estavam noivos, mas ainda não tinha se casado. Um certo dia, um anjo ao Senhor chamado Gabriel, apareceu para Maria e disse: não tenha medo, Maria, pois você encontrou a graça diante de Deus. E você terá um filho, e colocará o nome dele de quem? De Jesus, né? Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ele reinará para sempre no seu reino, né? Jesus, ele foi nascido ali na manjedoura. Por quê? Porque através de quê? Por Maria. Porque Deus concedeu a Maria um filho para ela, né? Que nós vemos também. E Jesus, ele jamais terá fim. Maria ficou surpresa, confiou em Deus e aceitou a missão. Então, Maria aceitou ser que mãe de Jesus, né? Porque Deus o anjo Gabriel havia, né, fazido propósito para Maria para cuidar daquele menino, né? Nós podemos ver que nós acabamos de ler. E o anjo Gabriel também apareceu em sonho para José, confirmando a mensagem que ele receberia por meio do Espírito Santo, o Santo do Filho de Deus, que iria salvar o povo dos seus pecados. E José acordou e fez o quê? O anjo do Senhor lhe tinha, e ordenando recebeu como o quê? Sua esposa Maria estava grávida, como ela e José. Então nós podemos ver o que aconteceu. Naquela cidade natal, para que fosse realizada uma contagem de número de pessoas, né? E era descendente de Davi, pois isso foi junto Maria para Belém de Judeia, pois viajavam muito longo, cansativos. Deus guardou em todos os caminhos até que eles finalmente chegaram ao local, né? Glória a Jesus, ao local aqui. Então, na hora do bebê de Maria nascer, ele estava nessa situação fora de quê? Fora da cidade aonde vivia. E ainda por cima sem nenhum lugar, né? E poderia passar a noite naquele estábulo ali, né? Que era o lugar onde os animais foi. E nessa noite, um local simples, aonde ali que Jesus estava. Então nós podemos ver que hoje nós podemos entender a palavra de Deus sobre o quê? O nascimento de Jesus, que muitas pessoas comemoram esse dia do Natal, muitas pessoas comem, bebem esse dia, mas o verdadeiro Natal não é comeria, não é presente, mas o verdadeiro Natal é Jesus. O verdadeiro Natal que nós conhecemos é Jesus. Então não é pecado nós ganhar presente
presente, não é pecado nós presentear um amigo, não é pecado nós dar presente, não é pecado. Mas o verdadeiro Natal mesmo é Jesus. E nós podemos ver que ali estavam os discípulos ali no jumentinho, caminhando ali, porque sabia que Jesus iria nascer naquele dia. E aquele povo ali, eles estavam esperando o nascimento de Jesus, porque Jesus, ele ia reinar o mundo. Igual Jesus, hoje nós podemos confiar em Jesus, que Jesus está em todo tempo na nossa vida. Jesus, ele está presente na nossa caminhada, no momento de tristeza, no momento de angústia. Jesus, ele nasceu para quê? Para nos dar a vitória. Jesus nasceu para quê? Para nos segurar nas nossas mãos, no momento de luta, no momento de prova. Jesus, ele nasceu para reinar, para nós ver que ele é Salvador, Jesus Cristo. E Jesus, meus irmãos, crianças que estão aqui presentes, Jesus, ele veio ao mundo para quê? Para dar paz, para trazer a paz para nós. Jesus, ele veio ao mundo para quê? Para trazer salvação, para libertar, para jogar as maldições por terra, né, das nossas vidas. Jesus, ele é o único Salvador, Jesus Cristo. Porque Jesus, ele veio ao mundo para quê? Para mostrar que ele é Deus, para mostrar que ele é Jesus. Então muitas pessoas acham que nessa data, quando falam que Jesus nasceu esse dia, preparam uma ceia grande, preparam as comidas, muitas comerias. Não, Jesus, meus irmãos, ele não veio através de alimento, mas Jesus, ele veio para quê? Para salvar a cada um de nós. E Jesus, meus irmãos, e Deus, meus irmãos, também, em seu reino, jamais, e seu reino também jamais terá fim, né? O reino de Jesus é para sempre. Porque nós, meus irmãos, minhas crianças, nós estamos o quê? Caminhando. Porque Jesus, ele vai voltar para buscar a tua igreja. Porque Jesus, quando ele apareceu aqui no mundo, ele deixou bem escrito que ele ia voltar para buscar o teu povo, né? E nós podemos ver que Jesus está perto de voltar para buscar a tua igreja, né? Então, nós devemos ficar o quê? Preparado, ficar ligado, né? Porque Jesus, ele está voltando para buscar a tua igreja, né? Então hoje eu posso dizer para vocês que Jesus, ele é o Salvador, Jesus Cristo, né? Tudo que nós pedimos ao Senhor, o Senhor vai nos dar. Se nós pedimos ao Senhor uma bicicleta, o Senhor vai dar. Não é deixando carta para Papai Noel, porque Papai Noel não existe. Porque o que existe é Jesus. Se nós orar com fé e pedir ao Senhor com fé, o Senhor vai dar a nós. Porque não tem esse negócio, eu vou deixar uma cartinha para o Papai Noel me dar. Se você esperar, não vai ter nada. Mas se você esperar do Senhor, você vai ganhar. Então, que muitas pessoas acreditam em conto de fada não existe. O que existe é Jesus. Jesus, ele é o Salvador. Ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou e ele está em nosso meio. E Jesus, ele reina. Jesus, ele reina para sempre na nossa vida. Papai Noel chega dia 25, ele vai embora, mas o Senhor Jesus, ele não vai embora da nossa vida nunca. Jesus está sempre presente na nossa vida. É por isso que ele nasceu esse dia. Por isso que ele nasceu, ele está conosco em todo o tempo. Às vezes você fala, é pecado pedir presente? Não, não é pecado pedir presente ao Senhor. Porque o que nós pedimos ao Senhor, o Senhor vai nos dar. Mas é pedir o quê? Não é pedir Papai Noel. Porque Papai Noel não existe. Papai Noel não existe. É o ser humano que vem em forma de Noel para enganar muitas pessoas. Porque eu falo porque Papai Noel engana muitas pessoas que vem com engano. Mas o Senhor Jesus, ele não nos engana, né? O Senhor Jesus, ele traz a paz, ele traz a salvação, ele traz a alegria, né? O Senhor Jesus, ele traz conforto para a nossa vida, ele traz tranquilidade para a nossa vida. Então, Jesus, ele ressuscitou, estará sempre conosco em todo o tempo. Às vezes você está pedindo algo ao Senhor, não deixe de pedir algo ao Senhor, continua pedindo.
Porque o Senhor Jesus, em tudo que nós pedimos ao Senhor, nós vamos alcançar da parte de Deus. Não é assim, criança? Se vocês pedirem ao Senhor, o Senhor vai dar a vocês. Basta vocês o quê? Confiar no Senhor. Ah, eu vou pedir ao Papai Noel dia 25 para me dar um presente que eu quero. Não. Confia no Senhor que Deus vai abençoar, vai colocar no coração da mamãe, do papai e da vovó para te presentear você. Mas não vai ser o Papai Noel, vai ser o Senhor Jesus que ressuscitou para te dar o que você precisa. Amém? É só ter aí só. Pegou uma coisa? As perguntas.